Começa agora na Mariana FM. Programa Palavra de Fé. Apresentação: Pastor Bruno Moreira. Boa noite, amados ouvintes da Mariana FM. Aqui quem vos fala é o pastor Bruno Moreira. Está começando mais um programa Palavra de Fé. Vamos junto até às 18h30. Você pode participar conosco pelo nosso WhatsApp da Fé. É isso mesmo, o número é 31 983 43 6777. A vida é selvagem, desacreditar. De um lado os filisteus, do outro lado Israel, apavorados. No vale o gigante insultava Israel. Mas Davi era temente, era um menino valente, confiava em Deus. Não tinha tamanho, não tinha estrutura, não tinha espada, não tinha armadura, era a unção de Deus. Confiava em Deus. Ele rasgou o urso, matou o leão. Tinha uma história cheia de unção. Por trás das ovelhas o Senhor chamou. Hoje Deus te chama para guerrear. Toda a sua história foi escrita por Deus. Levante essa cabeça, vença logo os filisteus. Pegue a sua funda e comece a girar. Lance logo no inimigo, ele não vai suportar. A unção de Deus, a unção de Deus. Gira a funda, roda a funda, que ele vai cair. O gigante não resiste, Deus está aqui. Gira a funda, roda a funda, que ele vai tombar. A vitória é tua hoje em nome de Jeová. Quem te viu no vale da humilhação, um gigante que afrontava, ele caiu ao chão. Quem te viu no vale da humilhação, um gigante que afrontava, ele caiu ao Ele rasgou o urso, matou o leão. Tinha uma história cheia de unção. Por trás das ovelhas o Senhor chamou. Hoje Deus te chama para guerrear. Toda a sua história foi escrita por Deus. Levante essa cabeça, vença logo os filisteus. Pegue a sua funda e comece a tirar. Lance logo no inimigo, ele não vai suportar. A unção de Deus, a unção de Deus. Gira a funda, roda a funda, que ele vai cair. O gigante não resiste, Deus está aqui. Gira a funda, roda a funda, que ele vai tombar. A vitória é tua hoje em nome de Jeová. Quem te viu no vale da humilhação, um gigante que afrontava, ele caiu ao chão. Quem te viu no vale da humilhação, um gigante que afrontava, ele caiu ao chão. Ele rasgou o urso, matou o leão. Tinha uma história cheia de unção. Gira a funda, roda a funda, que ele vai cair. O gigante não resiste, Deus está aqui. Gira a funda, roda a funda, que ele vai tomar. A vitória é tua hoje em nome de Jeová. Quem te viu no vale da humilhação, o gigante que apontava, ele caiu ao chão. Quem te viu no vale da humilhação, o gigante que apontava, ele caiu ao chão. Quem te viu no vale da humilhação, o gigante que apontava, ele caiu ao chão. Ele caiu ao chão. Você está ouvindo o programa Palavra de Fé.
Boa noite, amados ouvintes da Rádio Mariana FM. Aqui quem vos fala é o pastor Bruno Moreira, em mais um programa Palavra de Fé. Iniciando essa semana com a expectativa de que grandes coisas do Senhor reservam aos corações que agora se acham desejosos a glorificar, a exaltar o Senhor, diante das lutas, dificuldades que tem enfrentado nesses dias. Com toda certeza, o Senhor lhe reserva boas surpresas que trarão ao seu coração a fé, a qual agrada o coração de Deus, porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Esse programa tem o seu objetivo de lhe aumentar a fé, de lhe acrescentar a fé por meio da palavra, das Sagradas Escrituras, não acrescentando as Escrituras e nem tirando, mas pregoando a você conforme ela é. A palavra que o Senhor tem para o seu coração está no livro de 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 43, que diz assim a palavra do Senhor: Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para que tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. E disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu afrontaste. Verso 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, às bestas da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Essa passagem é uma passagem muito conhecida. Davi enfrentando o gigante Golias. Até por aqueles que estão um pouco distante da palavra do Senhor já ouviram falar em Davi enfrentando o grande Golias. Um homem com aproximadamente 3 metros de altura, treinado na guerra, um homem acostumado a derramar sangue, e assim sendo ele um soldado treinado, valente, que afrontava o povo de Israel, tendo em suas mãos o seu escudo, a sua lança. Aquele homem que estava totalmente preparado, com uma armadura, para enfrentar um só homem naquele campo. E aquele que vencesse teria poder sobre o exército inimigo. E assim na nação de Israel não se encontrava um homem sequer que descesse aquele vale e enfrentasse Golias, aquele que constantemente saía para afrontar o Deus de Israel, dizendo que não havia no Deus de Israel poder suficiente para que vencesse a ele e os seus deuses. Então Davi se achega naquele arraial a levar alimento, haveres para os seus irmãos, e uma vez que Davi vê aquela situação e entende que a afronta estava sobre o nome do Deus de Israel, Davi procura saber o que acontecia, porque ninguém descia aquele vale. Então Davi decide descer, mas o seu irmão não o permite descer. E muitos que estavam ali, vendo Davi, entendiam que não havia nele o que era necessário para vencer aquela guerra, aquela peleja, aquela luta individual, pessoal com aquele gigante. Mas Davi ser introduzido na presença do rei, porque era convincente nas suas palavras. Assim o rei Saul ouve, e Davi convence o rei, dizendo que o mesmo Deus que o concedeu vencer o urso e o leão quando apacentava as ovelhas de seu pai, era o mesmo Deus que iria conceder-lhe vitória sobre aquele gigante filisteu que afrontava o Deus de Israel. Então um rei convencido permite que Davi entre nesta peleja. Davi desce até o vale, e o gigante traz a Davi uma afronta e até mesmo uma luta que se desencadeia na área psicológica, porque tenta diminuir Davi. Tenta ele agora confundir Davi, dizendo ele que sou eu agora algum cão para que venha contra mim com pedras? E Davi entende que aquele homem que não para com esta afronta, mas antes o amaldiçoa em nome dos seus deuses, Davi agora tinha uma certeza que a sua força, a sua capacidade não estava nas suas mãos, não estava na sua ferramenta, na sua funda ou nas pedras que ele carregava consigo. Davi tinha a certeza que o Deus de Israel lhe entregaria a vitória nas suas mãos. E assim ele diz ao gigante que o Deus de Israel entregaria a vitória na palma de suas mãos. E com essa certeza, ele voltaria com a cabeça do gigante nas suas mãos, porque Deus já tinha lhe concedido a vitória, porque aquela luta não era de Davi, aquela luta era uma luta de Deus, aquela luta não era uma luta de Davi, aquela peleja era uma peleja
de Deus, porque era o nome de Deus que estava sendo afrontado. Era contra o nome de Deus que aquele gigante se levantava. Era contra o nome do Senhor que aquele gigante afrontava. Então Davi desce com essa certeza e assim fere aquele gigante na sua testa com uma pedrada. Irmãos, entenda bem o que o Senhor nos faz saber, que há lutas que são nossas lutas. E há lutas em nossa vida que são lutas de Deus. Quando nós entendemos que sobre a nossa vida há um projeto de Deus e nós escolhemos viver o projeto de Deus, o próprio Deus toma a peleja na palma de suas mãos. Quem olha para você e diz não vai conseguir, não vai chegar, não vai dar certo, ele não tem o que é necessário, ela não possui as qualidades necessárias, a capacitação necessária. Você entende que na sua força você não pode romper, que na sua força você verdadeiramente, a chance de conseguir é muito pouca. A chance de você alcançar o objetivo é muito pouca. Mas quando você atenta para o Deus que está na sua vida, e você tem isso como da parte de Deus, o próprio Deus lhe proporciona força. O próprio Deus impulsiona aquilo que você tem como ferramenta para te fazer vencer. Quando nós nos sujeitamos a estar debaixo de uma palavra, sendo do homem, estamos sujeitos ao fracasso, à derrota, ao prejuízo. Mas quando nós estamos debaixo de uma palavra de Deus, é o próprio Deus que vela sobre a sua palavra, para assim a fazer cumprir. E assim Davi compreendeu da parte de Deus, e ninguém pôde o compreender, porque as palavras que vinham sobre Davi era para humilhar, desde o exército até o grande filisteu. Porque o seu irmão dizia: Davi, vai cuidar das poucas ovelhas de seu pai. Ou seja, Davi, vai lá, meu filho, cuidar das poucas ovelhas que pai confiou a ti, porque é para isso que você serve. E Davi se desvia do seu irmão e continua falando, perguntando o que se dará àquele que vencer esta guerra, que venceu o gigante. Davi estava disposto a lutar, Davi estava disposto a descer aquele vale, ainda que isso lhe custasse a vida. Para nós não é diferente. Há da parte de Deus uma palavra liberada. Há da parte de Deus nesses dias uma glória que não será retida para aqueles que descerem a pelejar as pelejas de Deus. Há lutas em sua vida que são lutas de Deus, porque quando você luta por aquilo que é segundo o propósito de Deus, você está deixando de viver os seus projetos para viver o projeto de Deus. Está deixando de lutar as suas lutas para lutar as lutas de Deus. E é nessas lutas que Deus te capacita. É nessas lutas que Deus entra na peleja. Pense comigo, um soldado treinado, um soldado valente, um soldado que tinha grande experiência em guerra, ele seria derrubado com uma pedra, e essa pedra seria suficiente para fazer com que esse gigante caísse por terra, e Davi agora tivesse a oportunidade de, tomando mão da sua espada, lhe cortar a cabeça. Muito improvável, muito difícil, e por que não mesmo, até mesmo impossível. Mas entenda, não foi aquela pedra que derrubou aquele gigante. De uma forma espiritual, eu entendo que o próprio Deus estava naquela peleja e impulsionou aquela pedra, aquela funda, tornando ela suficiente para derrubar aquele gigante. É por isso que Davi dá testemunho dizendo: olha, o mesmo Deus que me deu poder, autoridade, unção. Por quê? Porque Deus já tinha dado a Davi o que era necessário e suficiente para que na pequena luta que era defendendo as ovelhas de seu pai, Davi viesse a vencer. Davi já tinha provado uma pequena vitória em Deus, e essa pequena vitória em Deus fez com que ele cresça, que o mesmo Deus que lhe deu aquela pequena vitória diante do que estava agora a disputa, porque Davi podia fugir, dizendo: eu não vou arriscar minha vida salvando as poucas ovelhas de meu pai, tenho muitos irmãos e nenhum deles estão aqui, uma função como essa poderia ser de 2 ou de 3, mas só eu vou fugir, vou poupar a minha vida, não vale a pena arriscar por essas poucas ovelhas. Mas Davi tinha de certo que aquilo que estava em suas mãos deveria ter o seu melhor, e assim Deus se agradou de Davi mais do que todos os seus irmãos. Sendo Davi jovem mancebo, Deus se agradou mais de Davi, e Davi é conhecido, como está em Atos, como um homem segundo o coração de Deus. É um homem que vive uma vida intensa, que aplica o seu coração àquilo que lhe é dado a fazer, e entende que os olhos de Deus estão sobre ele, diante do propósito que está confiado às suas mãos. Que assim seja também na sua vida, que o pouco que está confiado em suas mãos hoje, você entenda que foi Deus que lhe confiou, não foi o seu pai, nem a sua mãe, nem o seu patrão. Entenda que você só vive nessa terra uma só vez. É por isso que está escrito em Eclesiastes: o que você for fazer, faça da melhor forma possível, porque no mundo dos mortos não se faz nada. Assim Davi aplicou o seu coração, se dedicou, Deus ungiu como rei, desceu no vale e
venceu o gigante e não parou por ali. Muitas outras guerras Davi venceu, se tornou valente e agora o Senhor lhe concedeu até mesmo ter um dos exércitos mais conhecidos diante da nação de Israel, conhecido pelas vitórias e conquistas, um homem de guerra, formado, capacitado, diante de pequenas lutas, mas que não fugiu. É por isso que você precisa entender que há lutas em sua vida que são treinamentos, que você possa ser levantado nesta semana, neste mês, neste final de ano, capacitado por Deus, para vencer das menores às maiores lutas que Deus lhe confiar, que você receba força de Deus, para que tenha fé suficiente para ver a vitória, antes mesmo que ela se manifeste aos olhos daqueles que não creem, que você tenha da parte de Deus o poder e a unção, para que nenhuma maldição repouse sobre ti, porque a maldição sem causa não repousará sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, que assim você possa ser levantado nessa unção que estava sobre Davi, porque Davi foi muito abençoado sim, mas hoje nós temos a unção que vem através de Cristo Jesus, por meio do seu sangue carmesim que verteu na cruz do Calvário, e agora o Senhor nos deu tal unção, tal poder, para que fôssemos participantes, não de uma vitória, de uma conquista, mas sim participantes da maior vitória que toda a humanidade já viu, que todo o universo já viu. E que vitória é essa, pastor? É a vitória daqueles que estão em Cristo Jesus, porque assim a palavra do Senhor nos revela que aqueles que estão em Cristo Jesus são mais do que vencedores. Que assim seja na sua vida e que você tenha de certo em seu coração, porque assim é, porque essa é a verdade que o Senhor nos deu. Que Deus o abençoe em Cristo Jesus. Amém. Continue ligado na Mariana FM. O programa Palavra da Fé volta já já. Programa Palavra de Fé. Apoio Casa de Carne Bom Sabor, Rua Bom Jesus, número 660, Barro Preto, 3558-2322. Tina Salgados e Doces para Festas, Rua das Rosas, 445, Bairro São Cristóvão, saída para as mineradoras, 31-99912-6037. Lourival Autopeças Centro Automotivo, Rua Antônio Alves, número 43, Bairro São Cristóvão, 31-9674-3652 ou 31-3560-1816. Autoelétrica Oliveira e Autopeças Marquês de Pombal, número 130, Bairro Rosário, conhecida como Elétrica do Zé Felipe, 3557-3803 e loteamento Recanto das Flores, em Padre Viegas, 31-98457-4073. Seja um apoiador deste programa. Entre em contato pelo telefone 31-98213-3559. Voltamos a apresentar programa Palavra da Fé. Momento da oração. Ó Senhor Deus dos exércitos, Criador do céu e da terra, aquele que nunca conheceu fracasso, porque de antemão nos fez saber das grandes vitórias. Assim tem sido sobre a vida daqueles que no Senhor têm esperado o grande e glorioso dia. Tem provado de boas dádivas, sabendo bem que já são mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Senhor levantou Davi diante da nação de Israel, ainda sendo jovem e mancebo, quando muitos não viam nele o que era necessário para a vitória. Não diferentemente, ó Pai, assim muitos estão agora, tomados de incredulidade, de fraquezas, de dúvidas, e assim se tubiam na fé, como umas ondas do mar inconstante, vão e vêm por meio da fé, porque a fé ainda não foi consolidada, porque a luta e o levante que ainda que se levanta tem acometido a sua fé, e tem sido achado, ó Deus, na sua fraqueza, e não na força da fé. Não tem descido ao vale, e não tem enfrentado o gigante, antes a afronta tem estado sobre a sua casa, e a vergonha sobre a face do seu rosto, porque não crê fielmente que o Senhor lhe concederá vitória, mas clama ao Senhor nesta hora, e
peço, ó Deus, que seja dotado de capacitação por meio da fé nesta hora, para que se levantem homens e mulheres neste vale, jovens e adolescentes, senhores e senhoras, por meio da unção da palavra que está sendo liberada nesta noite, que o Senhor os levante, os fortaleça, os capacite, para que estes não temam a voz do gigante que ecoa no vale, que traz afronta e vergonha, que aponta as nossas deficiências, as nossas fraquezas, aquilo, Deus, que não somos dotados aos olhos humanos, que sejamos dotados de uma fé suficiente para glorificar e exaltar o teu nome, que assim, Deus, não temam, que assim não sejam eles tomados pelas suas fraquezas, antes o espírito de fortaleza se manifeste em seus corações, trazendo uma fé excelente, que exalta e glorifica o teu nome no dia e na hora da adversidade. Ó Senhor meu Deus, levanta estes homens e mulheres como valentes neste dia, para que sejam eles contados entre aqueles que hão de glorificar o teu nome por meio da fé, que irão receber do Senhor capacidade de ver em meio às dificuldades a possibilidade, a oportunidade, a provável vitória, independente do dia e da hora, mas de certo tenham no seu coração que a vitória virá, porque o nome do Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso Salvador, o nosso Remidor, é aquele que já entrou na peleja e já nos garantiu vitória, tem nos conduzido ao vale, não para que a vergonha e a afronta se alojem sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, mas sim para que a glória de Deus seja conhecida, mas sim para que o Pai seja manifesto por meio da glória, da vitória que o Senhor nos dá. Assim, ó Deus, este homem e esta mulher que nos ouve nesta noite, creiam no milagre, Deus, diante da enfermidade, creiam, Deus, na provável mudança, ainda que esteja improvável, na libertação para aqueles que estão presos pelo vício, nas cadeias físicas e nas cadeias espirituais, daqueles que são refém dos vícios. Ó Senhor Deus, que nesta hora vejam a vitória que vem por meio das tuas mãos, para que creiam fielmente no Senhor e tenham do Senhor esta vitória, que assim sejam consolados na tua palavra, que sejam consolados nessa esperança, que sejam consolados debaixo desta unção, porque o mesmo Deus que fez na vida de Davi é o Deus que vai fazer na vida deste homem e na vida desta mulher, se assim ele perseverar, Senhor, se assim ele crer, se assim se apegar ao Senhor por meio da fé, certamente voltará com a vitória deste vale, certamente não voltará de mãos vazias. Ó Senhor Deus, para aqueles que travam lutas e lutam contra si mesmo, porque assim se dão aos desejos que comiram na sua carne e os levam ao erro, ao pecado, à prática da iniquidade. Ajuda-os, ó Deus, para que vençam essas pelejas internas, aqueles que praticam agora males, aqueles que praticam males contra a sua vida e contra o próximo, quer seja, Deus, no vício da droga, quer seja na prática do tráfico, quer seja na corrupção, quer seja, Deus, agora na prática do furto, do roubo. Liberta-os, ó Deus, segundo a tua palavra, para que este gigante que se levanta, como aquele que sucede sobre a sua vida para lhe trazer estes males que lhe provocam sofrimento, dor, que lhe provocam grande prejuízo, ó Senhor Deus, os liberte. Fortalece, Deus, aqueles que exercem cargos essenciais e agora, Deus, passam por lutas e dificuldades, conflitos, ó Deus, que tem se dado na área da sua mente. Faz deles valente, para que sejam revestidos do teu poder e no campo da mente possam vencer com as armas de Deus, e não sejam eles aqueles que se curvam diante das dificuldades ao ponto de sucumbirem e assim tentarem mal contra si mesmo. Antes, ó Deus, os levante, para que hoje, Deus, sejam eles capacitados neste momento de oração e recebam do Senhor esta vitória, recebam do Senhor esta conquista, tendo de certo que esta peleja não é deles, mas esta peleja é do Senhor. Assim eu creio, assim eu determino, por meio da palavra liberada, por meio da fé e da unção que nos foi delegada, para que hoje haja vitória nesta cidade, haja vitória neste arraial, haja vitória neste distrito, haja vitória onde esta palavra chegar, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Você está ouvindo o programa Palavra de Fé. Virão
ti por um caminho, mas por 7 eles fugirão. Pois quem está contigo até hoje nunca perdeu batalha. Virão a ti por um caminho, mas por 7 eles fugirão. Pois quem está contigo até hoje nunca perdeu batalha. Nunca perdeu batalha. Nunca perdeu batalha. Fugirão e não resistirão teu poder em nós. Jesus, as trevas fugirão e não resistirão teu poder em nós. Jesus, as trevas fugirão e não resistirão teu poder. Desde a antiguidade nunca se ouviu, nem olhos viram um Deus que trabalha para todo aquele que nele espera. Desde a antiguidade nunca se ouviu, nem olhos viram um Deus que nele espera. Este programa é uma idealização da Igreja Pentecostal da Palavra de Deus. Participe do programa Palavra de Fé através do nosso WhatsApp da Fé 31 98343 6777. Mande o seu pedido de oração ou seu testemunho para o nosso WhatsApp da Fé 31 98343 6777. Venha e traga sua família até uma de nossas congregações no bairro Cabanas, Rua Itaúna, número 250, em Padre Viegas, Rua Pedro Marinho Gomes, número 212, no bairro Rosário, na Perimetral Sucupira 727, na Vila Santa Efigênia, na entrada da Barroca, e a nossa sede na Rua Rouxinol, número 12, no bairro Estrela do Sul. Você acabou de ouvir o programa Palavra de Fé com o pastor Bruno Moreira.